Se a insegurança desaparecesse quando você tivesse mais resultados, mais dinheiro, mais reconhecimento ou mais experiência, muita gente bem-sucedida nunca se sentiria insegura. E a realidade mostra exatamente o contrário. Tem gente preparada, competente e cheia de conquistas que ainda se sente pequena por dentro. Isso já revela uma coisa importante. Insegurança não é falta de capacidade, é interpretação. Ela costuma ser tratada como defeito pessoal, como se fosse parte fixa da personalidade. Eu sou inseguro. Só que quando você transforma um estado em identidade, você para de investigar o mecanismo e começa a se adaptar a ele. E a insegurança não é identidade, é padrão aprendido. Na maioria das vezes, ela nasce menos do que acontece fora e mais do modo como a mente interpreta o que acontece fora. Um comentário vira rejeição. Um erro vira incapacidade. Um silêncio vira julgamento. Aos poucos, a mente cria uma lente de ameaça constante, mesmo quando a realidade não confirma isso. E existe um detalhe importante. A mente não foi feita para te fazer sentir confiante. Foi feita para te proteger. Ela antecipa risco, exagera cenários negativos e prefere o conhecido ao incerto. A insegurança, muitas vezes, é só um mecanismo de autoproteção funcionando sem ajuste. O problema é que, junto com o risco, você começa a evitar também crescimento, exposição e oportunidades. Por isso, o objetivo aqui não é eliminar insegurança, é entender como ela é construída e parar de obedecer automaticamente. Porque ela não manda em você por ser forte, ela manda porque se repete. E tudo que se repete vira hábito mental. A proposta deste vídeo é simples e adulta. Olhar para o mecanismo com clareza, identificar onde ele se instala e construir segurança interna sem depender de validação externa, perfeição ou motivação momentânea. Segurança não é entusiasmo constante. Segurança é coerência. E geralmente é a lucidez, não a motivação, que começa a mudar esse jogo. A insegurança raramente nasce de um fato isolado. Ela se forma pela repetição de interpretações ao longo do tempo. Pequenas experiências, críticas, comparações, erros comuns, tudo isso vai sendo registrado pela mente não apenas como memória, mas como referência. E a partir dessas referências, o cérebro começa a antecipar cenários antes mesmo que eles aconteçam. É assim que um comentário vira expectativa de julgamento. Um erro antigo vira previsão de novo fracasso. Uma experiência desconfortável vira argumento para evitar situações parecidas. Não é a realidade que produz a insegurança diretamente, é a leitura que se faz dela. Existe um viés importante aqui. O cérebro humano dá mais peso ao negativo do que ao positivo. Isso não é defeito, é mecanismo de sobrevivência. Durante milhares de anos, prestar atenção ao risco aumentou as chances de continuar vivo. O problema é que esse mesmo sistema continua funcionando hoje, mesmo quando o risco não é físico, mas apenas social ou emocional. Então, quando você recebe 10 feedbacks positivos e um negativo, a mente tende a fixar no negativo. Quando algo dá certo várias vezes e falha uma, a falha vira destaque. Aos poucos, a narrativa interna começa a se reorganizar em torno dessa seleção enviesada de memórias. E aqui entra outro ponto central. Repetição cria familiaridade, e familiaridade cria sensação de verdade. Se durante anos alguém repete mentalmente que não é suficiente, essa frase deixa de parecer opinião e passa a soar como constatação. Não porque seja verdadeira, mas porque foi repetida o suficiente para parecer. Isso explica por que motivação pontual costuma falhar. Uma palestra, um vídeo inspirador ou uma conversa animadora podem gerar impulso momentâneo, mas se a narrativa interna antiga continua ativa, ela volta a dominar quando o estímulo externo desaparece. A insegurança também não se sustenta só no pensamento, ela se manifesta no comportamento. Evitar exposição, postergar decisões, falar menos do que poderia, recuar diante de oportunidade. Cada vez que esse comportamento acontece, a mente registra como confirmação. Viu?
você não consegue mesmo. Cria-se um ciclo silencioso entre pensamento, emoção e ação. E o mais importante aqui não é combater esse processo, é reconhecer que ele existe. Porque quando você entende o mecanismo, para de tratar insegurança como falha pessoal e começa a enxergar como padrão modificável. Isso muda completamente a posição de quem observa. Sai do lugar de quem sofre passivamente e vai para o lugar de quem consegue intervir. Segurança interna não nasce de eliminar dúvida. Nasce de entender como a dúvida é construída e, principalmente, de perceber que ela não é necessariamente um reflexo fiel da realidade. Esse entendimento, por si só, já começa a desmontar parte do ciclo automático. Grande parte da insegurança não acontece no presente real. Ela acontece na simulação mental. A mente volta ao passado para revisitar erros, críticas e situações desconfortáveis, ou avança para o futuro imaginando tudo o que pode dar errado. Esse movimento constante cria uma sensação de instabilidade que não corresponde necessariamente ao que está acontecendo agora, mas ao que está sendo projetado. Quando alguém diz que se sente inseguro antes de uma conversa importante, por exemplo, normalmente não é a conversa em si que está causando o desconforto naquele momento, é a antecipação, a imagem mental de julgamento, rejeição ou fracasso. A mente cria um cenário hipotético e o corpo reage como se fosse real. Esse funcionamento tem uma lógica. O cérebro tenta prever situações para evitar surpresa negativa. Só que previsão não é realidade. E quando a mente se acostuma a operar mais na previsão do que na experiência concreta, a sensação de insegurança se torna quase constante. Outro ponto relevante é a ruminação. Aquele hábito de revisitar mentalmente algo que já aconteceu. Repetir mentalmente um erro antigo, uma fala mal interpretada ou uma decisão que poderia ter sido diferente. Esse tipo de repetição não resolve o passado, mas prolonga a sensação emocional associada a ele. E quanto mais essa repetição acontece, mais a mente interpreta que aquilo continua sendo relevante ou perigoso. A clareza começa a aparecer quando há retorno ao dado concreto do presente. O que de fato está acontecendo agora? Qual é a situação real, não a imaginada? Qual é a evidência objetiva, não a projeção? Esse tipo de ajuste cognitivo reduz o ruído interno porque desloca a atenção da simulação para a experiência direta. Isso não significa ignorar planejamento ou aprendizado com o passado. Significa apenas diferenciar análise útil de repetição improdutiva. Planejar envolve ação futura concreta. Ruminar envolve girar mentalmente sem produzir mudança. Aprender com o passado envolve extrair informação. Reviver o passado envolve reativar emoção sem novo aprendizado. Existe também um efeito comportamental importante. Quando a atenção está mais ancorada no presente, a ação tende a ser mais precisa. E a ação precisa gera feedback mais claro. Esse feedback, ao longo do tempo, constrói segurança real, não aquela baseada em motivação, mas baseada em experiência. Por isso, muitas vezes, o aumento da segurança não vem de se sentir pronto, mas de agir mesmo sem sensação plena de prontidão. A experiência direta costuma corrigir distorções que a imaginação ampliou. A insegurança se alimenta de cenários hipotéticos. A confiança, na maior parte das vezes, se constrói na interação com a realidade concreta. Quanto maior o contato com o real, menor o espaço para a simulação excessiva dominar. E esse ajuste de foco costuma ser menos emocional do que parece. É mais um treino de percepção do que uma transformação de sentimento. Primeiro vem a clareza. A sensação de segurança costuma vir depois. Existe um momento em que a insegurança deixa de ser apenas pensamento e passa a se transformar em padrão. Não é mais só uma dúvida ocasional, vira uma forma previsível de reagir às situações. E o problema dos padrões é justamente esse. Quando se repetem muitas vezes, deixam de ser percebidos como escolha e passam a parecer parte natural da personalidade. Esses padrões normalmente começam cedo. Comentários familiares, experiências escolares, comparações sociais,
episódios de exposição mal resolvidos. Nada disso, isoladamente, define alguém. Mas a repetição dessas experiências pode construir uma autoimagem específica, e uma vez consolidada, essa autoimagem passa a influenciar decisões quase automaticamente. Por exemplo, alguém que internalizou a ideia de que não é bom o suficiente tende a evitar oportunidades onde essa crença poderia ser testada. Não necessariamente por falta de capacidade, mas por antecipação de desconforto. Evita falar mais, evita se posicionar, evita se expor. E cada evitação reforça a crença inicial, criando um ciclo silencioso. O curioso é que, com o tempo, a pessoa pode até esquecer de onde veio a crença. Ela continua operando, mas sem memória clara da origem. Isso dá a impressão de que a insegurança é traço natural, quando na verdade é resposta aprendida. Outro aspecto importante é que padrões não são só mentais, são comportamentais. Postura corporal, tom de voz, velocidade de decisão, disposição para assumir riscos. Tudo isso comunica para o próprio cérebro uma determinada mensagem. E o cérebro, por sua vez, responde reforçando o comportamento. Isso explica por que mudanças apenas cognitivas, sem mudança prática, costumam ter efeito limitado. Entender intelectualmente que não há motivo para insegurança é um passo. Mas enquanto o comportamento continua sendo de retração, o cérebro recebe sinais contraditórios. Existe também a questão da familiaridade emocional. Mesmo padrões desconfortáveis podem parecer seguros, simplesmente por serem conhecidos. A mente tende a preferir o previsível ao incerto, ainda que o previsível não seja o melhor cenário. É por isso que muitas pessoas permanecem em dinâmicas que limitam o crescimento, não porque gostam, mas porque conhecem. Identificar esses padrões exige observação sem dramatização. Notar quando há tendência automática de recuo. Perceber quando a autocrítica surge antes mesmo da tentativa. Reconhecer quando a comparação aparece como reflexo, não como análise racional. E a partir dessa identificação, começa a possibilidade real de ajuste. Porque padrão só continua automático enquanto passa despercebido. Quando fica consciente, ele ainda pode se repetir por um tempo, mas já não tem o mesmo grau de comando. Segurança interna, nesse contexto, não surge de eliminar todos os padrões antigos. Surge de construir novos padrões mais coerentes com quem você quer se tornar. E isso acontece menos por insight único e mais por repetição consistente de novos comportamentos. No fundo, a questão deixa de ser como parar de ser inseguro e passa a ser que padrões estou reforçando todos os dias sem perceber. Essa mudança de pergunta já desloca bastante coisa. Existe uma conversa constante acontecendo dentro da mente. Nem sempre ela é consciente, nem sempre é verbalizada, mas ela está lá, interpretando fatos, antecipando situações, julgando comportamentos. Essa conversa interna é um dos fatores mais decisivos na construção da autoimagem e, consequentemente, na sensação de segurança ou insegurança. O ponto importante aqui é que a narrativa interna não descreve apenas a realidade, ela molda a forma como você age diante dela. Quando alguém internaliza frases como "eu não sou bom nisso", "isso não é para mim", ou "provavelmente vai dar errado", essas frases começam a influenciar postura, decisão e até desempenho. Não porque sejam fatos objetivos, mas porque funcionam como filtros de percepção. A autoimagem se constrói muito mais pela repetição dessas interpretações do que por acontecimentos isolados. Um erro não define ninguém. Mas a interpretação repetida desse erro como incapacidade pode, ao longo do tempo, formar uma identidade baseada na dúvida. Outro aspecto relevante é que a mente tende a buscar coerência interna. Se alguém acredita que não é capaz, inconscientemente passa a selecionar evidências que confirmem isso e ignorar evidências contrárias. É o que a psicologia chama de viés de confirmação. A pessoa não está mentindo para si mesma deliberadamente, apenas está olhando para a realidade com um filtro específico. E isso tem impacto direto no comportamento.
Quem se percebe como inseguro tende a agir de forma mais cautelosa, às vezes retraída. Essa postura pode gerar menos oportunidade, menos exposição e menos feedback positivo. O resultado prático acaba parecendo confirmação da crença inicial. Não se trata de pensar positivo ou repetir frases motivacionais. Trata-se de ajustar a interpretação dos fatos para algo mais proporcional à realidade. Por exemplo, trocar "eu fracassei" por "isso não funcionou dessa vez". Parece sutil, mas muda a relação com a experiência. Existe também uma diferença importante entre autocrítica funcional e autocrítica destrutiva. A primeira ajuda a corrigir rota, aprender e evoluir. A segunda paralisa, reduz iniciativa e reforça a sensação de incapacidade. Muitas pessoas confundem dureza interna com responsabilidade, quando na prática, isso só mantém o ciclo de insegurança. A construção de uma narrativa interna mais equilibrada não elimina erro, dúvida ou desconforto. O que muda é a forma como esses elementos são interpretados. Em vez de prova de incapacidade, passam a ser parte do processo de desenvolvimento. E com o tempo, essa mudança de narrativa começa a refletir no comportamento. A pessoa testa mais, se expõe mais, aprende mais. A confiança, nesse caso, não nasce de uma decisão emocional. Nasce da evidência acumulada de que é possível lidar com situações diversas. Autoimagem, no fim das contas, não é algo fixo. É uma construção contínua baseada em interpretação, experiência e repetição de comportamento. E quando a narrativa interna começa a ficar mais alinhada com a realidade, sem exagero negativo nem idealização, a sensação de segurança tende a se ajustar naturalmente. Existe uma ideia bastante difundida de que primeiro a pessoa precisa se sentir confiante para depois agir. Na prática, costuma acontecer o contrário. A confiança, na maioria das vezes, é consequência da ação repetida, não o ponto de partida. Esperar a sensação ideal para agir pode manter a insegurança ativa por muito tempo, porque a mente tende a pedir garantias antes de permitir exposição, e garantias raramente existem. O resultado é um ciclo conhecido. A pessoa espera se sentir pronta, não se sente pronta, evita agir, e a falta de ação reforça a sensação de incapacidade. O cérebro aprende muito por evidência concreta. Cada vez que você executa uma tarefa, enfrenta uma situação ou assume uma responsabilidade, gera dados reais para o sistema interno avaliar. Mesmo que o resultado não seja perfeito, o simples fato de agir amplia repertório e reduz o desconhecido. E o desconhecido é um dos principais combustíveis da insegurança. Existe também um componente fisiológico nesse processo. Postura corporal, ritmo de fala, contato visual, velocidade de decisão. Tudo isso envia sinais ao cérebro sobre o estado interno. Não porque o corpo engana a mente, mas porque ambos fazem parte do mesmo sistema. Quando o comportamento e narrativa interna começam a se alinhar, a percepção de segurança tende a aumentar. Outro ponto relevante é a consistência. Grandes ações pontuais podem gerar entusiasmo momentâneo, mas são as pequenas ações repetidas que constroem identidade. Cumprir compromissos simples consigo mesmo, finalizar tarefas iniciadas, sustentar decisões ao longo do tempo. Esses elementos criam uma base silenciosa de autoconfiança. Muitas vezes, a insegurança não vem de incapacidade, mas de histórico inconsistente de ação. Promessas feitas a si mesmo que não foram mantidas, planos iniciados e abandonados, metas muito amplas sem estrutura prática. Cada interrupção reforça a dúvida interna. Já a continuidade, mesmo em pequena escala, tende a fortalecer a percepção de capacidade. Isso também explica por que disciplina costuma gerar mais confiança do que motivação. Motivação é variável. Disciplina cria previsibilidade. E previsibilidade reduz incerteza interna. É importante diferenciar ação consciente de exposição imprudente. Construir confiança não significa se colocar em qualquer situação sem preparo. Significa avançar gradualmente,
acumulando experiência e ajustando rota conforme necessário. Ao longo do tempo, esse acúmulo de experiência prática começa a alterar a narrativa interna. A pessoa deixa de depender apenas de expectativa ou imaginação e passa a ter memória concreta de que consegue lidar com desafios. A confiança, nesse contexto, deixa de ser um estado emocional instável e passa a ser uma percepção construída. Eu já enfrentei coisas antes. Posso lidar com isso também. Não elimina nervosismo ou dúvida ocasional, mas reduz o peso que essas sensações têm na tomada de decisão. No fundo, agir não exige confiança plena. Muitas vezes, agir é justamente o que cria essa confiança. Poucas coisas alimentam tanto a insegurança quanto a comparação constante. E não necessariamente porque alguém esteja em situação pior ou melhor, mas porque a comparação raramente acontece de forma justa. Normalmente, ela envolve recortes diferentes da realidade, o bastidor próprio sendo comparado com a vitrine alheia. Hoje, isso se intensificou. A exposição contínua a resultados, conquistas e narrativas editadas cria a sensação de que todo mundo está sempre avançando, sempre confiante, sempre resolvido. Só que o que aparece publicamente costuma ser a versão filtrada da experiência, não a experiência completa. E quando a mente esquece disso, passa a usar essa referência parcial como régua pessoal. O efeito mais comum é a distorção de percepção. Aquilo que é exceção começa a parecer regra. O progresso alheio parece linear. As dificuldades próprias parecem exclusivas. Isso não acontece porque alguém esteja deliberadamente tentando enganar, mas porque a forma como as informações circulam privilegia o que é mais visível, não o que é mais representativo. Existe também um impacto direto na autoimagem. Quando a referência externa se torna principal parâmetro de valor, a identidade começa a oscilar conforme o ambiente. Um dia, alguém se sente capaz porque se comparou com quem está em estágio inicial. No outro, sente-se inadequado porque encontrou alguém mais avançado. Essa oscilação impede a construção de segurança interna estável. Outro problema da comparação frequente é a perda de referência pessoal de progresso. Em vez de observar a própria trajetória, a atenção se desloca para trajetórias externas. Isso pode gerar sensação constante de atraso, mesmo quando há evolução real acontecendo. Comparação também costuma ignorar contexto. Histórias diferentes, recursos diferentes, momentos de vida diferentes. Quando esses fatores não entram na equação, a análise fica superficial. E análises superficiais tendem a gerar conclusões distorcidas. Há ainda um efeito comportamental. A comparação excessiva pode levar tanto à retração quanto à tentativa de compensação exagerada. Algumas pessoas evitam agir para não se expor ao contraste. Outras se sobrecarregam tentando corresponder a um padrão externo que nem sempre faz sentido para a sua realidade. Construir segurança interna envolve recuperar a referência pessoal, observar evolução própria ao longo do tempo, reconhecer progresso concreto, ajustar metas à própria circunstância. Isso não elimina a inspiração externa, mas reposiciona o papel dela, referência, não medida de valor. Quando a comparação deixa de ser julgamento e passa a ser apenas informação, o impacto emocional diminui. E com menos distorção perceptiva, a tomada de decisão tende a ficar mais coerente. No fim, a pergunta deixa de ser: como estou em relação aos outros? E passa a ser: estou mais consistente do que antes. Essa mudança de foco costuma reduzir significativamente o peso da insegurança. Existe um tipo de insegurança que não vem exatamente da dúvida sobre capacidade, mas da sensação de desalinhamento interno. A pessoa pensa uma coisa, sente outra, e age de um terceiro jeito. Esse descompasso gera ruído. E ruído interno constante costuma ser interpretado pelo cérebro como falta de estabilidade. Coerência interna não significa perfeição emocional nem ausência de conflito. Significa que pensamento, comportamento e condições físicas estão razoavelmente alinhados. Quando alguém acredita que quer crescer, mas mantém hábitos que sabotam energia e foco,
Por exemplo, o corpo registra incoerência. Quando a pessoa deseja reconhecimento, mas evita exposição sistematicamente, o comportamento contradiz a intenção. E essa contradição tende a alimentar insegurança. O corpo participa mais desse processo do que geralmente se reconhece. Sono irregular, alimentação desorganizada, excesso de estímulo, falta de pausa mental, tudo isso influencia a percepção de segurança. Não porque exista alguma relação mística, mas porque o sistema nervoso responde diretamente a essas condições. Um corpo em constante estado de alerta fisiológico tende a interpretar mais situações como ameaçadoras. Da mesma forma, ambiente influencia. Espaços caóticos, excesso de demanda, relações tensionadas ou falta de previsibilidade aumentam carga cognitiva. Quanto maior a carga cognitiva, menor a sensação subjetiva de controle. E sensação de pouco controle costuma ser terreno fértil para a insegurança. Existe também a coerência entre discurso interno e prática. Quando alguém repete para si mesmo que quer mudança, mas não ajusta comportamento, a mente registra inconsistência. Com o tempo, isso pode gerar descrédito interno. A própria pessoa deixa de confiar nas próprias intenções. Por outro lado, quando pequenas decisões começam a alinhar discurso e ação, mesmo que de forma imperfeita, a percepção interna tende a se estabilizar. Não porque tudo ficou fácil, mas porque há menos conflito interno competindo por atenção. Esse alinhamento costuma acontecer gradualmente. Ajustes de rotina, reorganização de prioridades, revisão de ambiente, escolha mais consciente de onde investir energia. Nada disso elimina desafios, mas reduz o ruído que amplifica a insegurança. É comum subestimar esses fatores por parecerem básicos. Só que muitas vezes o que sustenta a segurança interna não são grandes insights, mas a soma silenciosa de condições mínimas de estabilidade física, mental e comportamental. Quando o pensamento, corpo e comportamento começam a caminhar na mesma direção, a mente precisa gastar menos energia gerenciando o conflito interno. E essa economia de energia se traduz frequentemente em maior clareza, maior estabilidade emocional e sensação mais consistente de confiança. Não é um processo imediato nem linear, mas é um dos pilares mais sólidos para quem quer reduzir insegurança de forma duradoura, diminuir contradições internas e aumentar coerência prática. Existe uma expectativa silenciosa de que a confiança surge quando grandes conquistas acontecem. Um novo cargo, reconhecimento público, estabilidade financeira, resultados expressivos. Só que, na prática, essas conquistas raramente criam segurança duradoura por si só. Muitas pessoas chegam a elas ainda se sentindo inseguras. Isso acontece porque confiança não se forma no evento extraordinário. Ela se constrói no cotidiano. O cérebro trabalha muito por repetição e evidência acumulada. Pequenas ações concluídas, compromissos mantidos, tarefas realizadas mesmo sem entusiasmo, tudo isso vai formando uma memória interna de capacidade. Essa memória não costuma ser ruidosa nem celebrada externamente, mas tem impacto profundo na percepção de si. Quando alguém estabelece metas muito amplas ou distantes, sem etapas intermediárias claras, cria um terreno propício para a frustração. A distância entre intenção e execução parece grande demais, e a mente interpreta isso como incapacidade. Já quando o processo é dividido em partes menores, cada etapa concluída fornece um dado concreto. Isso foi feito. Esse tipo de evidência tende a reduzir dúvida interna. Outro ponto importante é a consistência. Não se trata de intensidade ocasional, mas de continuidade. Ações pequenas repetidas ao longo do tempo costumam produzir mais impacto na autoimagem do que grandes esforços isolados seguidos de interrupção. Consistência comunica previsibilidade para o cérebro, e previsibilidade reduz sensação de risco. Existe também um componente de atenção. Muitas pessoas avançam mais do que percebem, mas mantêm o foco apenas no que falta. Esse viés de atenção seletiva reforça a narrativa de insuficiência. Reconhecer progresso não é auto-engano, é ajuste proporcional de percepção.
Pequenas vitórias não precisam ser extraordinárias para serem relevantes. Finalizar algo que vinha sendo adiado, manter um hábito básico por algumas semanas, sustentar uma decisão difícil, aprender uma habilidade nova em etapas. São elementos discretos, mas acumulativos. Outro efeito desse processo é a mudança gradual de identidade. A pessoa deixa de se perceber apenas pelo que pretende fazer e passa a se reconhecer pelo que já faz de forma consistente. Essa transição costuma ser um dos pontos mais sólidos na construção de confiança. É importante lembrar que esse processo não elimina momentos de dúvida. A diferença é que, quando existe histórico de pequenas evidências positivas, a dúvida tende a ter menos poder decisório. Ela aparece, mas não paralisa com a mesma intensidade. A confiança construída dessa forma costuma ser menos dependente de circunstâncias externas, porque ela se apoia em experiência repetida, não apenas em expectativa ou validação. E isso torna a sensação de segurança mais estável ao longo do tempo. No fim, grandes conquistas muitas vezes são consequência de pequenas vitórias acumuladas, não a origem da confiança, mas o reflexo dela. Existe um ponto pouco discutido quando se fala em insegurança: a forma como a pessoa se trata internamente quando algo não sai como esperado. Muitos imaginam que a autocrítica dura aumenta desempenho, mantém alerta ou evita a acomodação. Em alguns casos pontuais, pode até gerar reação imediata. Mas, quando se torna padrão, tende a produzir o efeito oposto: retração, medo de tentativa e desgaste emocional constante. Autocompaixão não significa aliviar responsabilidade ou ignorar erro. Significa tratar a própria experiência com o mesmo grau de racionalidade e respeito que normalmente se oferece a outras pessoas. É uma postura que combina responsabilidade com humanidade. E essa combinação costuma gerar mais estabilidade do que a autocrítica contínua. Quando a autocrítica é excessiva, o cérebro interpreta a falha como ameaça à identidade. Isso ativa respostas de defesa: evitar exposição, adiar decisões, reduzir iniciativa. Não porque a pessoa não queira evoluir, mas porque o custo emocional percebido fica alto demais. A insegurança cresce nesse ambiente. Já quando existe autocompaixão equilibrada, o erro tende a ser interpretado como dado de processo. Algo que precisa ser analisado, ajustado e integrado ao aprendizado. Essa mudança de interpretação reduz carga emocional associada ao erro e permite retorno mais rápido à ação. Outro aspecto importante é a autorregulação emocional. Segurança interna não depende de ausência de emoção difícil, mas da capacidade de lidar com ela sem colapso decisório. Ansiedade antes de uma apresentação, dúvida diante de escolha importante, receio em situação nova. Tudo isso é parte da experiência humana. O que muda é a forma como essas emoções são gerenciadas. Pessoas com maior autorregulação tendem a reconhecer a emoção sem se fundir completamente a ela. Sentem nervosismo, mas continuam agindo. Sentem dúvida, mas investigam antes de recuar. Essa habilidade se desenvolve com prática, não com supressão emocional. Existe também a questão do descanso psicológico. Ambientes de cobrança contínua, excesso de estímulo ou ausência de pausas dificultam a autorregulação. O sistema nervoso precisa de momentos de recuperação para manter estabilidade. Sem isso, qualquer desafio tende a parecer maior do que realmente é. Autocompaixão inclui reconhecer limites, ajustar expectativas e permitir processo. Não como desculpa para a estagnação, mas como estratégia para a sustentabilidade. Evolução consistente costuma exigir ritmo viável, não esforço permanente no limite. Com o tempo, essa postura tende a reduzir a sensação de ameaça associada a erro ou avaliação externa. E quando a ameaça percebida diminui, a insegurança perde parte da sua base. No fundo, segurança interna não vem apenas da capacidade de acertar. Vem também da confiança de que é possível lidar com o erro sem colapso pessoal. O medo costuma ser tratado como inimigo direto da confiança.
Mas, na prática, ele é um mecanismo básico de proteção. O problema não é sentir medo. É quando a resposta automática passa a ser sempre evitar. Porque evitar alivia no curto prazo, mas reforça a insegurança no longo prazo. Quando uma situação gera desconforto e a pessoa recua imediatamente, o cérebro registra. Isso é perigoso. Na próxima vez, a reação tende a ser ainda mais intensa. Esse ciclo é conhecido na psicologia como reforço da evitação. Cada fuga confirma a percepção de ameaça, mesmo que a ameaça seja apenas social ou emocional. Por outro lado, exposição gradual costuma produzir o efeito oposto. Não se trata de enfrentar tudo de uma vez ou se colocar deliberadamente em situações extremas. Trata-se de contato progressivo com aquilo que gera desconforto, permitindo que o sistema nervoso aprenda que a situação é administrável. Esse aprendizado é essencialmente experiencial. Informação racional ajuda, mas a mudança mais sólida acontece quando o corpo vivencia a situação sem que o pior cenário imaginado se concretize. Aos poucos, o nível de alerta diminui. A mente passa a classificar aquela experiência como menos ameaçadora. Existe também um ponto importante sobre expectativa de coragem. Muitas pessoas esperam que o medo desapareça antes de agir. Só que, em grande parte dos casos, a coragem não antecede a ação. Ela emerge durante ou depois dela. A sensação inicial pode continuar sendo de nervosismo, mas a experiência prática reorganiza essa percepção. Outro fator relevante é a interpretação do próprio medo. Quando ele é visto apenas como sinal de incapacidade, tende a paralisar. Quando é reconhecido como resposta natural diante de novidade ou desafio, perde parte do peso simbólico. Continua existindo, mas deixa de definir a decisão. A exposição gradual também permite ajustes mais precisos. A pessoa testa limites, observa reações, adapta a estratégia. Isso gera senso de agência, a percepção de que é possível influenciar o próprio desempenho. E senso de agência é um dos pilares mais fortes da confiança. É importante diferenciar coragem funcional de impulsividade. Avançar sem preparo ou análise pode gerar experiências negativas desnecessárias. A proposta aqui é progressividade consciente, ampliar repertório sem ignorar contexto. Com o tempo, o histórico de exposições bem administradas tende a substituir parte da narrativa antiga baseada em evitação. A pessoa passa a ter memória concreta de que consegue lidar com situações que antes pareciam inviáveis. Isso não elimina totalmente o medo. Ele continua sendo parte do sistema de proteção. Mas a relação com ele muda. Em vez de sinal para parar automaticamente, passa a ser apenas um dado a considerar. E muitas vezes, é justamente nesse movimento, agir apesar do desconforto inicial, que a confiança deixa de ser teoria e se torna experiência vivida. Existe uma tendência de tratar confiança como algo exclusivamente interno, quase isolado do contexto. Mas o ambiente onde a pessoa vive, trabalha e se relaciona exerce influência constante na percepção de segurança. Não porque determine totalmente o comportamento, mas porque molda estímulos, expectativas e referências. Ambientes muito críticos, imprevisíveis ou instáveis tendem a manter o sistema nervoso em alerta. Quando o contexto exige vigilância constante, sobra menos energia mental para a experimentação, criatividade ou exposição. Isso pode ser interpretado como insegurança pessoal, quando na verdade parte da resposta é adaptativa ao ambiente. O contrário também acontece. Ambientes minimamente previsíveis, com espaço para erro e aprendizado, costumam favorecer desenvolvimento de confiança. Não eliminam desafio, mas reduzem a sensação de ameaça permanente. Isso permite que a pessoa teste mais, erre mais e aprenda com menor carga emocional. As relações próximas têm papel relevante nesse processo. Interações frequentes com pessoas excessivamente críticas, competitivas ou desqualificadoras tendem a reforçar autocrítica interna. Já relações que combinam exigência com respeito costumam favorecer crescimento mais consistente.
Não se trata de buscar validação constante, nem evitar qualquer crítica. Crítica construtiva é parte importante do desenvolvimento. A diferença está no tom, na intenção e na frequência. Quando a crítica vira padrão predominante, a autoimagem pode se organizar em torno dela. Outro aspecto é o consumo de informação. Conteúdos que estimulam comparação contínua, urgência constante ou idealizações pouco realistas podem aumentar sensação de inadequação. Por outro lado, conteúdos que apresentam processos, erros e trajetórias completas tendem a oferecer referência mais equilibrada. Existe também o fator cultural e institucional. Alguns ambientes valorizam tentativa, aprendizado e melhoria progressiva. Outros valorizam apenas resultado imediato. Isso altera a forma como o erro é interpretado e, consequentemente, a disposição para assumir riscos. Reconhecer a influência do ambiente não significa transferir responsabilidade integral para ele. Significa entender que segurança interna é construída na interação entre fatores internos e externos. Ajustar contexto quando possível costuma facilitar o processo. Pequenas mudanças já podem ter impacto. Reorganizar espaço físico, redefinir prioridades de convivência, selecionar melhor fontes de informação, buscar ambientes de aprendizado mais compatíveis com o momento pessoal. Nada disso substitui trabalho interno, mas pode reduzir fricção desnecessária. Ao longo do tempo, pessoas com maior consciência desse fator tendem a construir contextos mais favoráveis ao próprio desenvolvimento. Não ambientes perfeitos, mas ambientes suficientemente funcionais para permitir evolução sem desgaste excessivo. E quando contexto e esforço pessoal começam a caminhar na mesma direção, a sensação de confiança tende a ganhar estabilidade. Depois de olhar para todos esses aspectos, mecanismo mental, padrões aprendidos, narrativa interna, comportamento, comparação, coerência entre mente e corpo, pequenas vitórias, autocompaixão, medo, ambiente, uma coisa começa a ficar mais clara. Insegurança não é um defeito pessoal a ser eliminado. É um fenômeno humano, construído por experiência, interpretação e repetição. E justamente por ser construído, pode ser ajustado. Não de forma instantânea, não por motivação passageira, mas por reorganização gradual de percepção e comportamento. A confiança que se sustenta no tempo normalmente nasce desse processo mais silencioso, menos dramático e mais consistente. Isso também ajuda a reduzir uma expectativa comum, a ideia de que chegará um momento em que toda insegurança desaparecerá. Na prática, o que costuma acontecer é diferente. A insegurança pode continuar aparecendo em situações novas, desafiadoras ou desconhecidas. A diferença é que ela deixa de comandar as decisões. Passa a ser apenas uma informação entre várias. Existe maturidade nisso. Reconhecer desconforto sem interpretá-lo automaticamente como incapacidade. Aceitar dúvida sem transformá-la em identidade. Avançar mesmo sem sensação plena de prontidão. Essa postura tende a gerar segurança mais estável do que a busca por certeza absoluta. Outro ponto importante é perceber que confiança não depende exclusivamente de grandes eventos externos. Ela se alimenta muito mais da consistência cotidiana. Decisões pequenas, comportamentos repetidos, ajustes contínuos. São esses elementos discretos que, ao longo do tempo, formam a base da percepção interna de capacidade. Também é comum que esse processo envolva revisões, mudanças de contexto, novas fases de vida, desafios diferentes. Segurança interna não é algo fixo conquistado uma vez. É algo que se recalibra conforme a realidade muda. E isso não é sinal de fraqueza, é adaptação. No fim das contas, talvez a questão não seja como nunca mais me sentir inseguro, mas como continuar avançando mesmo quando a insegurança aparece. Essa mudança de perspectiva costuma reduzir bastante a pressão interna e aumentar a liberdade de ação. Segurança sólida raramente é barulhenta. Ela costuma ser discreta, prática e sustentada por coerência entre o que se pensa, o que se faz
e o que se aprende ao longo do caminho. E quando essa coerência começa a se consolidar, a confiança deixa de ser uma busca ansiosa e passa a ser consequência natural do próprio processo de viver, ajustar e seguir em frente.